Olá, tudo bem? Itamar aqui. Você é cristão? É uma cristã? Então, preste atenção. Eu tenho uma palavra para você hoje. Onde é que nós, cristãos, estamos errando? Nós mais acertamos do que erramos. E focar nos nossos pontos fortes é fundamental para alavancarmos o nosso crescimento. Isso vale para a vida espiritual. Deus diz na sua palavra que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas e que o Espírito Santo é quem nos ajuda em nossas fraquezas. Mas conhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas oportunidades de melhoria é essencial para não darmos brecha para o inimigo não nos vencer. Fique comigo até o fim desse vídeo. Você vai aprender coisas que não sabe e juntos vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Hoje trago uma mensagem motivacional e inspiradora baseada na palavra de Deus. Especificamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, quando Jesus disse: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor." É importante que, como cristãos, reflitamos sobre a essência dessa passagem e percebamos onde temos errado em nossa caminhada com Cristo. Jesus nos chama ao arrependimento, que significa uma mudança profunda e sincera de coração, uma volta para Deus, um abandono dos caminhos pecaminosos e um desejo genuíno de buscar a santidade. Nós, cristãos, temos errado ao abusar da graça de Cristo. A misericórdia de Deus é quando Deus não nos dá o castigo que nós merecíamos, e a graça é quando Ele nos dá as bênçãos que nós não merecíamos. Muitas religiões no mundo falam de amor, de paz, de perdão, de misericórdia, de salvação, mas somente o cristianismo fala da graça de Deus. A expressão máxima da graça de Deus foi demonstrada no Calvário, quando Deus enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você. Jesus Cristo é a graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porém, nós cristãos temos abusado da graça e você vai entender por quê. Nós abusamos da graça quando queremos viver uma vida de qualquer maneira, praticando tudo quanto é tipo de pecado e tentando usar a graça de Deus como um amuleto onde podemos nos escorar. Uma pessoa abusa da graça de Deus quando acha que Deus fará vista grossa para os seus pecados deliberados, usando como base, por exemplo, a palavra de Deus, que diz: "Onde abundou o pecado, superabundou a graça." É verdade, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado, mas uma vez que a graça de Deus nos alcançou, fomos salvos pela graça e libertos para não mais viver como escravos do pecado. Tem gente que não está fazendo a vontade de Deus, está vivendo no pecado e mesmo vivendo no pecado está profetizando, expulsando demônios e fazendo maravilhas. É possível isso? Claro que é. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, "Nem toda pessoa que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?" E então lhes direi abertamente: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade."
Salvo pela graça é todo aquele que é nascido de novo, liberto do pecado, que não mais anda segundo os desejos da carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo. Hebreus 10 e versículo 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O sacrifício de Cristo na cruz foi para nos perdoar dos nossos pecados e nos libertar deles. E não para vivermos eternamente pecando e nos escorando em seu sacrifício. Veja o alerta que o apóstolo Paulo faz em Romanos 11, versículos 21 e 22. Se Deus não poupou os ramos naturais, temo que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Entende? Deus pode ser benigno e bondoso ou severo. Ele é benigno e bondoso para quem permanece na sua benignidade. Esses continuam ligados a Ele. Mas quem não permanece fazendo a sua vontade é cortado, é um galho cortado, perde a ligação com Ele, cai da graça. Quem abusa da graça, cai da graça. Deus não diz na sua palavra que o salário do pecado é a graça de Deus. Diz que o salário do pecado é a morte. Quem vive pecando deliberadamente está pisando no sacrifício de Cristo. Hebreus 6, versículos 4 a 6. Os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, estão de novo crucificando o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à humilhação. Quem é salvo e cai da graça está desvalorizando o sacrifício de Cristo na cruz. É óbvio que isso não se aplica para aqueles cristãos que estão lutando e se esforçando na luta contra o pecado, lutando para vencer na vida espiritual, porque estamos em uma batalha espiritual. Esses versículos da palavra de Deus se referem àqueles que se dizem cristãos, estão na igreja, servem a Deus, mas querem viver na prática do pecado, querem ser amigos de Deus e amigos dos prazeres do mundo, o que é impossível, diz a palavra de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. A palavra está pesada hoje? Pois é, mas é esta que Deus me deu para hoje. Nós erramos quando não nos relacionamos bem com os nossos irmãos, quando não nos relacionamos bem com as pessoas. Nessa terra, ninguém é perfeito e nunca será. Mas a palavra de Deus é clara e taxativa. Em Hebreus 12 e versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não procurar viver em paz com todos, você nunca verá a Deus. Erramos quando damos lugar ao espírito da inveja, da ira, da discórdia, da briga, da intriga, da desavença, das fofocas. Nós somos seres humanos e é claro que cada um de nós temos o nosso modo de pensar, as nossas opiniões. Ninguém é obrigado a concordar com o outro o tempo todo. Cada cabeça, uma sentença. O apóstolo Paulo e Barnabé entraram em conflito de ideias, de opinião, por causa de João Marcos. João Marcos já os tinha abandonado uma vez e agora Barnabé queria levá-lo novamente junto com eles na viagem missionária. Mas Paulo não concordava. Lucas conta em Atos capítulo 15, versículo 39, tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Eles se separaram por causa daquela discussão e foram cada um para um lado fazer a obra de Deus. Em Gálatas 2 e 11, Paulo escreve, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo, homem de Deus, Pedro, homem de Deus, mas discutiram cara a cara por causa de divergência de opiniões. Pedro comia com os não-judeus, mas depois que alguns judeus chegaram, ele se afastou dos não-judeus, com receio que fosse acusado de estar se misturando e comendo com incircuncisos. Mas Paulo e Barnabé, e Paulo e Pedro, não deixaram que aquela discussão de ideias afetasse o seu lado pessoal.
Eles não levaram para o lado pessoal, não deixaram brotar nenhuma raiz de amargura. Não há nenhum problema em discutir ideias e opiniões, mas isso não pode ser motivo de fazer brotar um sentimento negativo contra o próximo. Em Filipenses 4, versículo 2, Paulo escreve: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo pediu que essas duas pessoas da igreja de Filipos não vivessem em desavenças, mas que tivessem o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Erramos quando vivemos em contenda uns com os outros, quando na verdade deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você se lembra da divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto? Simplesmente porque uns gostavam mais de Paulo, outros mais de Pedro, outros mais do eloquente Apolo e outros diziam que só gostavam de Cristo. Paulo repreendeu e ensinou a igreja de Corinto em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 10 a 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Por quê? Porque a respeito de vocês, eu fiquei sabendo, meus irmãos, que há contendas entre vocês. Um diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou mais do lado de Pedro. E há aqueles que dizem que só são de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo repreendeu até mesmo aqueles que nessas divisões eram a favor dele. Porque Cristo não espera que a sua igreja esteja dividida. Hebreus 12, 15 diz: ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando alguém se priva da graça de Deus, e quando a raiz de amargura brota em seu coração, além da própria pessoa se contaminar, ela contamina a outros. Alguém que não gosta do seu irmão, da sua irmã, que não gosta de outra pessoa, fala mal dela para que outros também não gostem. Além dela estar contaminada com uma raiz má no seu coração, essa raiz cresce e contamina outros. Paulo ensina em Colossenses 3, versículos 12 a 16, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, benignidade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Quem é revestido de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, não consegue ficar com raiva do seu próximo, não consegue odiar o seu irmão ou a sua irmã. Quem é revestido de entranhas de misericórdia e de bondade, suporta o outro. É suportando-nos uns aos outros que nós avançamos de glória em glória. Ninguém é perfeito nessa terra. Todos erramos, falhamos, pisamos na bola com o nosso próximo. Às vezes, uma pessoa é chata para mim. Outras vezes, sou eu que sou chata para ela. Alguém pode ser ranzinza, de cara fechada, mal-humorada. Quem sabe é uma mala sem alça, mas ainda é meu irmão, ainda é minha irmã. E nós precisamos nos suportarmos uns aos outros. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, que existem 6 coisas que Deus aborrece, que Ele não gosta, mas a 7ª Ele abomina, odeia, detesta. Qual é essa 7ª coisa que Deus, mais do que não gostar, Ele odeia? O que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia quando uma pessoa semeia contenda, quando alguém coloca lenha na fogueira, quando alguém quer ver o circo pegar fogo, quando alguém planta inimizade e joga uma pessoa contra outra.
A Bíblia Sagrada diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Somos cada um de nós um membro do corpo de Cristo. E assim como um dedo não é melhor do que o outro, assim como um braço não é melhor do que uma perna, no corpo de Cristo, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode dizer que não precisa do outro. Somos todos corpo de Cristo, um só corpo. Nenhum membro do corpo sobrevive fora do corpo. Nós só temos vida enquanto estamos ligados no corpo, e o corpo somos nós, Igreja de Cristo. Só temos vida enquanto estamos ligados um ao outro. Só temos vida enquanto estamos ligados à cabeça, que é Cristo. Versículos 22 a 26. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Somos um corpo e erramos quando achamos que não precisamos uns dos outros. Quando somos individualistas, soberbos e arrogantes. Uma unha encravada dói, um arranhão dói, uma espetada dói. Não importa onde seja no corpo, o corpo está interligado e sente. Quando um membro padece, todos padecem com ele. Em Filipenses 2, versículos 2 a 4, diz a palavra de Deus: sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Deus espera que tenhamos o mesmo sentimento e que valorizemos as pessoas em nossa volta. Pare de achar que você é o máximo, que ninguém é melhor do que você. Disse Jesus em João 13 e 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A nossa identidade, a identidade do cristão, deve ser o amor. E erramos quando, em vez de amar, fomentamos o ódio, as brigas e os desentendimentos nos relacionamentos. Erramos quando não temos misericórdia e nem compaixão dos pecadores. Deus deseja que todos se salvem, passe o tempo que passar. Deus continua de braços abertos, esperando por todo aquele que se volta para Ele. Tiago, irmão de Jesus, nos afirma no capítulo 5 e versículo 20, aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando falamos do amor de Jesus para alguém, e essa pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita a Cristo como seu Salvador, nós estamos livrando essa alma de ir para o inferno. Romanos 10, versículos 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Feliz é quem espalha a palavra de Deus. Porque se as pessoas não invocarem ao Senhor, não serão salvas. Se não crerem, não invocarão. Se não ouvirem, não crerão. E não ouvirão se eu e você não fizermos a palavra chegar até elas. É isso que diz a palavra de Deus. Deus está contando comigo e com você. Erramos quando não nos importamos com as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Quantas vezes
tem uma alma ao seu lado, precisando de uma palavra de salvação. Se ela chegar a perecer, você é o culpado, diz a Bíblia, porque você não cumpriu o seu papel de atalaia, não avisou que ela estava no caminho errado e precisava entrar pelo caminho correto. A palavra de Deus nos diz, em Romanos 10 e versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como as pessoas terão fé se elas não ouvirem a palavra de Deus? Não terão. Nós precisamos nos importar mais em espalhar a palavra de Deus, fazer com que a palavra chegue às pessoas. Multidões estão caminhando a passos largos para a perdição, enquanto nós temos a palavra da salvação. Jesus se importa com cada alma. Há alegria no céu por causa de cada pecador que se arrepende. Jesus se importa com uma única pessoa. Quando esteve na terra, ele parava toda uma multidão para atender a necessidade de uma pessoa. O texto áureo da Bíblia é João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem poderosa foi pregada para uma pessoa, Nicodemos. Filipe foi tirado de Samaria, onde havia uma multidão, e foi levado pelo Espírito Santo para um lugar deserto para pregar para uma única pessoa, o eunuco, mordomo-mor da rainha dos etíopes. Deus se importa com uma única alma. Para quantas pessoas você está falando do amor de Jesus todos os dias? Para quantas pessoas você está enviando a palavra de Deus? Palavras de Jesus em Marcos 8,38. Qualquer que entre esta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. Quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas é nossa responsabilidade pregar. E ai de nós, diz a Bíblia, se não pregarmos o Evangelho. Ai de nós, se conhecendo o caminho da verdade, não mostrarmos ao mundo qual é a verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que salva e que condena. Foi isso que Jesus disse antes de morrer na cruz e depois que ressuscitou. Antes de ser crucificado, ele disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E depois que ressuscitou, ele afirmou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que salva e que condena. Quem nele crer é salvo e quem nele não crer é condenado. Essa é a palavra e não existe outra. Não há meio termo, não há como pôr panos quentes, não há como tapar o sol com a peneira, não há como passar a mão na cabeça. Por isso, a nossa obrigação é confrontar a cultura do mundo com o Evangelho de Cristo. Erramos quando toleramos em nossa própria vida pecados que não consideramos pecados. Todo mundo fala contra o adultério, a prostituição, a avareza, ao amor ao dinheiro, mas se esquece de outros pecados que também levam as pessoas para o inferno. A palavra de Deus nos diz, em Colossenses 3, versículos 5 a 10, mortificai, faça morrer, mate os vossos membros que estão sobre a terra. Que membros? Paulo responde: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, que é a glutonaria, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na mesma lista de pecados que atrai a ira de Deus, entra a glutonaria, a ira, a malícia, os palavrões, a mentira,
todos pecados que atraem a ira de Deus. Jesus disse em Lucas 21:34, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. No dia do arrebatamento da igreja, também vai ficar aquele que estiver imerso no pecado da glutonaria e da embriaguez. Foi Jesus quem disse. A glutonaria é um dos frutos da carne, citado em Gálatas 5:21, e que a Bíblia diz, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você é uma pessoa que só pensa em comida, não importa se você é magro ou não, se está acima ou abaixo do peso, se você só pensa em comida, só fala em comida, não consegue controlar o que come, cuidado! O apetite desordenado para comer é glutonaria e deixará pessoas de fora do reino de Deus. Não viva para comer, coma para viver. Não permita que a comida seja um Deus ou um ídolo para você. Nós cristãos estamos errando na criação dos nossos filhos. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, instruí a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muitos pais cristãos estão negligenciando o criar os filhos nos caminhos do Senhor. Efésios 6:4 diz, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Se nós não educarmos os nossos filhos, as próximas gerações, a sociedade estará em um futuro próximo ainda mais depravada do que já está. A ideologia de gênero está aí, a liberação das drogas está aí. E o que será das próximas gerações se nós nos calarmos agora? Se nós não brilharmos como luz em meio às trevas? Uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar uma verdade na cabeça de muitos. Muitas crianças e adolescentes, e muitos adultos inclusive, estão acreditando nas mentiras pregadas por essas ideologias diabólicas. O que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Quanto tempo você passa com seu filho? Quanto tempo você dedica a ensinar o que é certo? Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Gaste tempo, ensine, instrua, mostre o caminho, ande junto no caminho enquanto é criança. No dia de amanhã, você verá o resultado. Aquilo que uma criança aprende, ela nunca mais esquece. Estamos errando como cristãos ao querer fazer um discurso politicamente correto, quando deveríamos confrontar a sociedade com a palavra de Deus. Não podemos aceitar o comportamento pecaminoso da sociedade como normal. Não vos conformeis com este mundo, diz a Bíblia. Aquilo que a sociedade quer nos fazer engolir, não aceitamos, não engolimos, não nos conformamos, conforme nos manda a palavra de Deus. A sociedade está como está. Pode ter certeza, em algum momento lá atrás, faltou um ensino com autoridade para a criança, para o adolescente. É obrigação dos pais ensinar o que é correto, ensinar os filhos a não se conformar com aquilo que o mundo está tentando nos fazer engolir. É ensinar aos filhos que se o outro quiser fazer, o problema é dele, mas que o comportamento errado leva as pessoas para o inferno e a destruição. Eu fiz um vídeo dias atrás sobre a masculinidade na Bíblia. Está aqui no canal. Se ainda não viu, recomendo fortemente que veja. Mas o homem tem um papel fundamental em sua casa, de proteger, de ensinar, de prover o necessário, de ser uma autoridade no seu lar. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chamou por Adão. Quando os filhos de Eli pecaram, Deus tratou com Eli. O homem precisa fazer o papel de homem. Nós estamos errando ao não mantermos todos os dias um relacionamento íntimo com Deus. Diz a palavra de Deus, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ordem é imperativa. Segui hoje, amanhã, depois, sempre. Segui a santificação. O cristão precisa ter intimidade com Deus e viver longe do pecado. Como fazer isso? Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor, para não perecermos por falta de conhecimento, para não errarmos por não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. Precisamos esconder a palavra do Senhor em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Não ama a Deus quem desobedece a Deus. Não ama a Deus quem não ama o próximo. O amor é um mandamento de Deus. Disse Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quem não ama está em desobediência, e quem desobedece não pode herdar o reino de Deus. Deus tem prazer em um filho, em uma filha que o obedece. Jesus Cristo foi obediente. Romanos 5,19 declara: como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por Adão nos tornamos pecadores, mas por Cristo fomos feitos justos por causa da sua obediência ao Pai. Todo ser humano tem a obrigação de obedecer a Deus. Os anjos obedecem a Deus e até mesmo Jesus Cristo, o Verbo encarnado, quando assumiu a forma humana, teve que obedecer. Filipenses 2:8. Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus teve que obedecer. E porque ele obedeceu, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O único que não deve obediência a ninguém é Deus. A maior prova do amor do ser humano por Deus é a obediência. Pela desobediência, Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, porque para viver no paraíso tem obrigatoriamente que obedecer a Deus. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem quer ter direito à árvore da vida, entrar na Jerusalém celestial e viver no paraíso de Deus, precisa lavar as suas vestes espirituais no sangue de Cristo e obedecer à vontade de Deus. É condição necessária para ir para o céu. Estamos errando como cristãos quando não obedecemos a Deus. Hebreus 5, versículos 8 e 9. Ainda que Jesus era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus se tornou a causa de eterna salvação para quem? Para todos os que lhe obedecem. Salvação é para quem obedece. Em João 9,31 está escrito: Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Faça uma reflexão hoje. Onde é que você está errando? Em nossos dias, muitas vezes, nos distanciamos desse chamado ao arrependimento. Perdemos de vista o propósito da nossa fé e a importância de nos mantermos alinhados com a vontade de Deus. Ao longo do tempo, podemos ter nos deixado levar pelas tentações do mundo, permitindo que o pecado nos afaste da presença do Senhor. Precisamos lembrar que Deus é misericordioso e está sempre pronto para nos perdoar quando nos arrependemos verdadeiramente. Ele nos oferece o refrigério e a renovação através do perdão. Não devemos temer confessar nossos erros e pecados diante dele, pois ele nos conhece profundamente e nos ama incondicionalmente. Onde estamos errando como os cristãos é quando nos esquecemos de buscar esse arrependimento sincero, de reconhecer nossas fraquezas e de nos voltarmos para Deus de todo o coração. Também podemos errar ao julgar e condenar aqueles que estão em pecado, em vez de estender a mão e oferecer amor e compaixão. Outro erro comum é permitirmos
que as preocupações e ansiedades deste mundo nos dominem, em vez de confiarmos plenamente na soberania de Deus e na sua capacidade de cuidar de nós em todas as circunstâncias. Precisamos retomar o chamado ao arrependimento, buscar diariamente a presença de Deus em oração e meditação na sua palavra. Devemos nutrir um relacionamento profundo com Ele, cultivando uma vida de obediência e santidade, renunciando ao pecado e buscando constantemente a transformação através do Espírito Santo. Ao fazermos isso, veremos os tempos do refrigério que Jesus prometeu pela sua presença em nossas vidas. Sentiremos a paz que excede todo entendimento, a alegria que vem da certeza da salvação e o amor que nos capacita a amar ao próximo como Ele nos amou. Que possamos, a partir de hoje, reavivar nossa fé e reorientar nossas vidas para o caminho do arrependimento e da conversão. Que possamos ser instrumentos de transformação em um mundo que tanto precisa do amor de Cristo. Que possamos mostrar ao mundo o poder do perdão e da graça de Deus. Lembremos sempre das palavras de Jesus em Mateus 4:17. Arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. Que possamos caminhar com humildade diante do Senhor, buscando o seu perdão e sua orientação, para que possamos viver em plenitude a vida abundante que Ele tem preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós e nos guie em nossa jornada de fé, restaurando nossos corações, capacitando-nos a amar e a perdoar e nos conduzindo aos tempos do refrigério pela sua gloriosa presença. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.